Muito obrigado por esta pergunta que me coloca. Ela é pertinente e também é oportuna. Portanto, nos últimos 4 anos, Angola viveu momentos que eu chamaria extremamente desafiantes, mas também momentos que poderão significar uma inflexão da curva que nós temos estado a viver, a curva de desenvolvimento e crescimento que estamos a viver no país. E diria fundamentalmente o seguinte: nós tínhamos em finais de 2017 uma economia com profundos desequilíbrios, quer do ponto de vista interno como do ponto de vista externo. Do ponto de vista interno, os grandes desequilíbrios tinham que ver com o facto de nós tínhamos uma economia que apresentava receitas muito inferiores às despesas. E isso por vários anos. E quando as receitas de um país são muito inferiores às despesas, esse país tem que se endividar, tem que buscar recursos noutras partes, noutras fontes, para poder financiar a sua despesa. E quando se tem déficits e a dívida vai se acumulando ao longo do tempo, chega uma altura em que podemos viver uma situação de insustentabilidade. E nós estávamos muito próximos de atingir essa insustentabilidade. Devido ao facto de termos déficits constantes, com endividamento constante, estávamos próximos disso. Então era preciso muito rapidamente tomar medidas para que esses déficits sistemáticos fossem reduzidos. E assim aconteceu. Assim aconteceu. Desde 2018 a esta parte, que os nossos orçamentos têm apresentado saldos positivos. À exceção do ano 2020, que foi um ano terrivelmente difícil para todo mundo, e Angola não fugiu a isso. Todos os restantes anos, 2018, 2019, agora 2021, o ano passado, 2022 vamos voltar a ter um superávit, portanto, receitas superiores às despesas. Tudo isso fez com que entrássemos para um ambiente diferente. Em vez do ambiente de déficits sistemáticos, estamos agora em superávites sistemáticos. E isso, quando nós entramos por um ambiente desse tipo, reduz as nossas necessidades de endividamento. Porque se as minhas receitas são superiores às despesas, não preciso de continuar a endividar-me. E é o que hoje estamos a viver. Não é que nós não tenhamos necessidade de, em alguns momentos, solicitar algum endividamento. Mas os déficits já não são sistemáticos, e em vez disso estamos agora a ter superávites. Isso do ponto de vista interno, portanto, são os desequilíbrios internos. Quanto aos desequilíbrios externos, tem mais a ver com os nossos pagamentos com o exterior, portanto, aquilo que os economistas chamam de conta corrente. Portanto, e a conta corrente é qual é a quantidade de recursos externos que entram para o país e qual é a quantidade de recursos externos que saem do país. Se a quantidade de recursos externos que entram é inferior ao que sai, o país está num déficit das suas contas externas. E nós, até 2017, que nós estávamos a viver, é que a nossa conta corrente era sempre negativa. Isto quer dizer que os influxos de recursos externos eram sempre inferiores àquilo que saía. E quando isso acontece, geralmente, o indicador que é imediatamente afetado são as reservas internacionais líquidas. As nossas reservas internacionais líquidas estavam a decair constantemente, ano a ano. No período de 2014 a 2017 terão caído em cerca de 14 mil milhões de dólares, que é bastante acentuado. Se esse processo continuasse àquele ritmo, nós corríamos o risco de chegar a uma altura em que as nossas reservas internacionais podiam exaurir-se. E quando um país chega a uma situação dessas, é realmente bastante negativo, porque perde total credibilidade externa.
Com as reformas que foram introduzidas a esse nível, desde 2018 a esta parte, que a nossa conta corrente tem sido positiva. Mesmo no ano difícil, 2020, a nossa conta corrente foi positiva, o que é bastante bom. E a balança de pagamentos tem sido positiva nos 2 últimos anos. Portanto, um outro aspecto que eu gostaria de realçar nesse conjunto de reformas tem a ver com o mercado cambial. Em 2017 o mercado cambial estava completamente segmentado. O mercado paralelo, o mercado oficial ou formal estavam completamente desajustados. A diferença cambial entre o mercado oficial e o mercado paralelo chegava a 150%, portanto, que é muito alto, e isso dá aso a uma série de práticas que não são boas para a economia. Desde novembro de 2020 que a nossa moeda está estabilizada. O ano 2021 já foi um ano em que o Kwanza começou a ganhar valor. Para além de estabilizar, em 2021 o Kwanza começou a ganhar valor. E este processo mantém-se até hoje. Temos uma moeda não só estabilizada, mas também a valorizar-se. Há muitas vezes a conotação de que esta valorização do Kwanza que está a acontecer é devida ao aumento do preço do petróleo que se está a verificar agora no mercado internacional. Esta é uma afirmação errada, até do ponto de vista técnico, porque o aumento do preço do petróleo no mercado internacional, que está agora acima de $100, o preço do barril do petróleo, isso começou depois da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Essa guerra começou a 24 de fevereiro deste ano. Aí é que passamos a ter preços de petróleo acima de $100. Mas a organização, a estabilização do nosso mercado cambial começou em novembro de 2020, numa altura em que o preço do barril de petróleo andava baixo, e todo o ano de 2021 a média do barril de petróleo ficou em $67 por barril, portanto muito abaixo dos $100 que atualmente vivemos. Portanto, para concluir, é dizer que esta estabilidade e esta valorização do Kwanza no mercado cambial tem sobretudo a ver com as reformas que foram introduzidas no mercado cambial, sobretudo o facto de termos deixado a moeda flutuar de acordo com a oferta e a procura. E é o mercado que estabelece o preço, não é o BNA que vai dizer eu quero o câmbio tal. Não, é o próprio mercado que, de acordo com a quantidade de dólares e a quantidade de kwanzas que existem no mercado, aí é o mercado que estabelece o preço do nosso dinheiro em relação ao dinheiro de outros países, que é a taxa de câmbio. E, finalmente, o aspecto mais importante, depois de termos conseguido os equilíbrios internos e os equilíbrios externos, o mais importante, porque é o que tem a ver com o povo, com o emprego, com a qualidade de vida das pessoas, que é o início do crescimento económico. Porque tudo o que fazemos para equilibrar as contas internas e externas são apenas meios para criar o ambiente necessário para o país crescer. As pessoas dizem, não, a mim não me interessa muito que as contas estejam estruturadas, organizadas. As pessoas querem ver é crescimento, querem emprego, querem ver a sua vida melhorar. Mas não se pode ter isso se tivermos déficits constantes, se tivermos as nossas reservas a desaparecerem, ninguém vai confiar em nós. Precisamos de ter a casa arrumada, a casa organizada, para depois as pessoas acreditarem e começarem a investir no nosso país. E aí o crescimento económico começa a ter lugar. E felizmente, o ano passado tivemos o primeiro ano de crescimento, depois de 5 anos de recessão económica. O ano passado começámos a crescer, crescemos 0,7%. Este ano, 2022, prevê-se, a nossa projeção é 2,7%, mas há outras estimativas do FMI e do Banco Mundial que apontam para taxas ligeiramente superiores à nossa própria estimativa. E o mais importante, por exemplo, em relação ao ano passado, que nós crescemos 0,7% globalmente,
O setor não petrolífero cresceu 6,4%. Então já é uma taxa robusta. E quando estamos a falar em setor não petrolífero, estamos a falar da agricultura, estamos a falar das pescas, estamos a falar da indústria transformadora, estamos a falar da construção e outros setores que terão contribuído para esta taxa robusta de 6,4%. Portanto, vamos continuar assim. Vamos continuar a fazer com que o setor não petrolífero e, sobretudo, o setor privado seja o motor do crescimento da Angola. Já está a acontecer. Isso quer dizer que as medidas que nós tomamos, algumas difíceis, começam agora a dar os seus frutos. Daqui para frente, Angola vai continuar a crescer. E vai continuar a crescer não é por causa do petróleo, vai continuar a crescer por causa do setor não petrolífero, que é o que sempre nós defendemos. Ao longo dos vários anos que somos como país independente, sempre defendemos este princípio. Mas agora está acontecendo. Se antes falávamos, estamos a fazer. Muito obrigado.